tá. Olá, olá, olá. Muito obrigado, muito obrigado. Esse é o Solada. Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção, o mais importante. Como nós gostamos de falar, essa é a versão sonora, ou se você está no YouTube, a versão audiovisual da newsletter que você encontra também em solada.com.br. Eu sou o André Paz e estou na companhia, como sempre, de Thiago Zoom. E aí, galera, beleza? Thiago Zuma falando aqui, achando o gol de empate nos acréscimos, mas um certo receio de ser eliminado num jogo único hoje. Muito traiçoeira essa primeira fase da Copa do Brasil, assim. É aquela fase que assim é muito legal quando acontece com o outro, tipo Cruzeiro, mas tipo, não contigo, tipo, a É tragédia. horrível. O Corinthians já teve um jogo que quase foi eliminado, salvou no gol nos acréscimos também, assim. Bom de ver nos Escapou do gols. vexame. Foi. Beleza, bora. A glória da tragédia alheia. Isso. Ah, a gente quer começar hoje, esse é um solado aqui, a gente já vem discutindo umas coisas, a gente já tinha falado que ia fazer, nós vamos fazer umas coisas diferentes aqui, a gente queria fazer uma coisa nova, mas parem as máquinas, nós temos de voltar, porque a novela Slayer tem mais um capítulo. Sim, nós vamos falar não só de Carrie King, mas hoje de Slayer. Hoje piora, porque assim, é a volta dos que não foram. Quando tava todo mundo assim, beleza, Carrie King, eu tinha até mandado pro Thiago um post do artista que fez a capa do disco do Carrie King, umas coisas legais, assim e tal. Acho Uhum. que eu coloquei até no solado último. Foi o brasileiro que fez o Não, Vasco lá? Não. não. Acho que ele fez só o logo do Kerry King. E, bom, negócio super massa e tal, para. Aí do nada, assim, do nada e para nada, com nada, senhor Tom Araha aparece e fala: Olha, o Slayer voltou. Como é que é isso, Thiago? É uma das reuniões com o timing mais bizarro que eu já vi, assim. Porque, sim, a gente ficou não sei quantos anos esperando o Kerry King soltar, o que que vai ser do Kerry King. Finalmente, quando ele soltou, e aí você fica naquela, né? Vamos ver, esperar o disco sair, pra ver se vai ser diferente. Ele anunciou o turnezinho, vai abrir shows do Mastodon em Lamb of God, vai tocar alguns festivais da Europa. E aí está, beleza, tava naquela empolgação, né? Vamos ver o que que vai ser o Michael Zegeda cantando as músicas do Slayer, como vai ser esse disco aí que tá lançando. Pum, reunião de Slayer, quer dizer, joga tudo isso, vira Apatifou, como a gente fala no futebol. totalmente assim, né? Eu fico vendo isso, obviamente tem um caminhão de dinheiro colocaram na frente deles, mas eu fico, para mim, minha teoria é Tom Araya leu a entrevista e falou, vou aceitar essa reunião agora. Abriu o zap e falou: Sim. Tava aquele e-mail que o management falou, ó, receberam mais uma oferta, mas ó, essa é grande, vocês não querem mesmo? Eu, Tom Araya nunca respondia, falou, É. sim. Aquele e-mail que tá 2 meses na caixa de correio, ele É, resolve dar desde um. outubro parado ali com os caras do festival chamando, assim. Não, é muito engraçado assim. Eu vou apatifar, entende? Eu brinco assim como é que apesar de torcer pelo time Kerry King, nessa treta eu sou Michael Jackson com balde de pipoca, assim. Eu tô ali torcendo. A gente só quer ver cenas lamentáveis. É o mínimo que a gente tem direito depois disso tudo. Ah, mas o outro ponto, assim, como é que é? Depois de tanta zicada, nós finalmente temos a primeira deszicada do Solada. Solada Pois ajuda a é, contribuir. pois é, né? Eu não sei, já tá online o Tá, 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 vídeo? tá, 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 tá. já. Então, olha lá, para vocês que não viram, vocês, tipo minha mãe, sua mãe, que gosta de ver Exatamente. imagem nossa, a gente tem um vídeo do Solada no YouTube. No episódio da semana passada, eu tava usando uma camisa do Power Trip, e eis que Power Uau. Trip anuncia a reunião. Ó, a camisa do Sleep hoje, tá? Não quer dizer nada. Mas o. Mas esse Power Trip foi. Sim, no final do ano passado, a banda do Blake Bunnies, que é o guitarrista do Power Trip, que chama Fugitive, que ele fez logo depois da morte do Riley Gale, que foi uma morte que não está muito esclarecido o que aconteceu. Teve uns posts meio crípticos dele em rede social às vésperas da morte, então leva a crer que ele estava enfrentando problemas de depressão, coisa assim. E então, né, a banda acabou com a morte do Riley, e o Blake foi fazer a banda dele nova que chama Fugitive. E num show em Texas, né, que é a cidade local da banda, no ano passado, do Fugitive, os outros três membros sobreviventes, se uniram ao Blake e acabaram tocando umas músicas do Power Trip com o vocalista atual do Fugitive, que é o Seth Gilmore. E assim, né? A família do Ryan não curtiu, assim, falou, se os caras vão querer voltar com a banda, podiam vir falar com a gente.
não podia vir falar conosco, falar alguma coisa, fazer esse show pelas nossas costas, deu essa impressão, assim. Mas quem viu os vídeos, eu não vi, confesso que segurei meio naquele momento. Ah, deixa a banda acabou, segue a vida, né? Não tem necessidade. Mas quem viu falou que foi muito bom, as pessoas próximas deram um feedback muito positivo para eles. E aí eu acho que isso foi meio que um sinal verde de vamos tocar em frente, sabe? O Power Trip estava em ascensão, era uma banda que estava crescendo muito nos Estados Unidos. Eu tive a chance de ver um show deles lá, e o show era sensacional, assim, aquela pancadaria de thrash mais moderna, uma pitadinha de hardcore aqui e ali, mais trash, com aquela atitude, assim. A banda tá muito em crescimento, então a pandemia pegou e deu a sensação de que interrompeu uma trajetória que estava para crescer. Então, acho natural que os outros quatro olhem e falem, pô, vamos ver se a gente consegue manter isso. Então, vamos ver o que vai ser, né? Assim, aí eles confirmaram essa semana um show de reunião para um festival, né? Que é o Novelos, que é um festival que basicamente une todas as bandas de punk, Sobrar. hardcore e adjacências que existem ainda. O que mais me assusta nesse festival é que num dia só, né? É impossível Ah, você é ver punk tudo rock, aquilo em ué. um dia. Não, mas não tem muita banda, não tem como. Tem hip Sabe, hop, tem Danzig. tem, né, é o Misfits original, Isso, tem Misfits a original, reunião do exatamente. Dillinger Misfits Escape original. Plan, tem a reunião do Dillinger Escape Plan, tem Tem. Black Flag, Egg. tem muita banda. Você olha, o cast tem 80 bandas para tocar em um dia só, é inviável. Mesmo que você consiga ter 5 palcos pequenos que dão uma sensação legal de um show, não dá para você ver tudo, sabe? Tipo, é muita coisa para ver, assim. A gente vai esperar que vai ver, né? E aí vamos tentar fazer a pontezinha sobre o que a gente vai falar hoje, né? Essa amargura da família do Ryan, É. né? Com o retorno do Power Trip. A amargura, talvez, do Kerry King, dessa reunião do Slayer ter saído justo quando ele estava anunciando a banda. Nosso tema de hoje, que a gente vai fazer esse confronto entre bandas, é um confronto de bandas amarguradas. O conforto do amargor. Exato. O confronto do chá de boldo. A gente vai dar um troféu chá de boldo. Não coloquei esse script, me vem agora. O chá de Losna. Losna eu lembro Exato. qual que é o nome no resto do Brasil. O Troço Amargo era o nome de uma banda de trash aqui do Rio Grande do Sul. Losna. Era um baita Nossa, não logo, assim. sei. É um chá Mas amargo. boldo é para dor de estômago, né? É, mas eu troço assim, mas acho que Losna é pior. Acho que ser camomila para acalmar os ânimos, assim. Pode ser, pode ser. Você falou agora de amargura, então, assim, a gente estava conversando coisas que a gente vai andar, e nessa história de amargura, assim, a gente resolveu hoje olhar para dois discos que eles parecem que eles não são importantes, a gente estava discutindo muito isso, mas eles são importantes, eles têm coisas legais para passar ainda. E há 30 anos atrás, a gente, assim, estava lembrando, o Thiago até estava ajudando com as datas direitinho. 14 e 15 de novembro de 92, o senhor Ozzy Osbourne diz que, olha, são os últimos shows da sua primeira turnê de despedida. No More Tours. É, eu também. Então, só turnê de despedida. Despedida. O que eu acho engraçado é que, assim, eu coloquei no roteiro, assim, como é que é. Éramos crianças inocentes que acreditávamos que o Ozzy iria parar de vez. Eu lembro de ler aquilo e pensar assim, bah, ele vai parar, tipo, ele vai No More parar, Tours, tours, né? no more tears, assim. Sim. Era uma coisa assim que você pensava, porra, ele vai parar agora mesmo. Então, a gente era criança inocente e o tempo só mostrou que, na verdade, era o fim do primeiro tempo. Eu fui fazer meio com a matemática de padeiro, era o fim do primeiro tempo da carreira solo, tipo, ainda tinha muita coisa para ver. Quem é que vai abrir os shows? Black Sabbath. Ah, porque isso é o último chamar minha banda começou, veja bem, dê uma Na verdade, força, assim, vamos só falar, né? Essa turnê No More Tours, quem abria era o Sepultura e o Alice in Chains. E o Black Sabbath foi convidado especial para esses dois últimos shows, né? Assim, vamos encerrar bem, olha, vamos isso. encerrar bem, tem alguma coisa aqui. E aí aquilo que a gente brinca, né? Glorioso Senhor Padanova, como todo Deus onipotente, Senhor do metal, que prevê e que entende tudo que está a rezar por nós, olhou e falou: isso aí vai dar ruim, esse show aí eu não faço não, isso eu não faço não. A gente brincou, rachou o vestiário, ele pegou, largou a parada, deixou o Tony com o pincel na mão e falou, cara, ó, te vira aí, você vai ter que achar, vai ter que dar o que fazer. Na hora do vamos ver, eles convocam o Rob Halford, e no final das contas, aquela velha história. A profecia virou realidade no fim do último show. Os 4 membros originais vão para o palco, encerram a noite e começa aquele bafafá de que, olha, vai voltar o Black Sabbath original, vai voltar o Black Sabbath original.
Em tempo, eu sempre gosto de lembrar que um desses shows do Halford, ele saiu em DVD pirata na época. Aqui só uma marcadora de época, já não era mais VHS, já não era uma coisa de você conseguir uma pirataria de VHS. Você logo adiante já conseguiu um DVD. Eu lembro de ter É, DVD disso pirata. teve, assim, mas Ah, teve VHS também. Eu lembro de ter visto pela é, primeira vez um VHS. Uma pessoa me eu emprestou o lembro de, VHS para ver. eu lembro de o Rob Halford cantando, tempos depois que eu fui saber essa história. Então, assim, deu início para o boato para uma formação original e aí embola o meio-campo, né, Thiago? Isso, só para lembrar assim, que procurar no YouTube, acho que tem o show do Ozzy inteiro, com a participação do Fato do Sabá inteiro, porque duas dessas músicas estão no Live and Loud desse show, mas tem o show inteiro do Ozzy ali, e tem o show inteiro do Sabá com o Halford também. Não sei se tem o show do Sepultura e do Alice in Chains, nunca procurei, mas é capaz de ter, se bem que época com fita de vídeo, pode ser que o cara não tivesse fita de vídeo para gravar tudo. Mas enfim, lembrar que o Rob Halford acabou aparecendo como tampão 2, né? Porque o Dio se negou a fazer esse show e a ideia da banda era trazer o Tony Martin para fazer esse show. Só que o Tony Martin está na Inglaterra, precisa de visto de trabalho para entrar e tocar, não consegue resolver esses entraves burocráticos. E aí o Halford já tinha acabado de sair do Judas, morava em Phoenix, pega um ônibusinho e tá aqui, né? Te manda um motorista te buscar e a coisa rola fácil, assim. Mas assim, se a gente vai voltar um pouco nesse tempo ali, a gravação do The Humanizer, o processo de gravação e composição do The Humanizer foi um parto. Foram 18 meses para fazer, porque o Dio e os Black Sabbath não se entenderam desde o momento um, assim. Então, por mais que eu ache o disco fabuloso, foi um disco muito difícil de ser feito. No primeiro momento, o Sabbath tinha aquela formação que era com o Cozy Powell, o Neil Murray, o Tony Iommi e o Tony Martin, o Geezer Butler aproxima para voltar e o Geezer Butler entra primeiro e aí o Geezer Butler que estava em contato com o Dio fala por que que a gente não tenta o Dio e aí trazem o Dio. Eles escanteiam o Tony Martin ali. Fica. Só que o Dio e o Cozy Powell já não se dão bem desde a época do Rainbow e começaram a bater cabeça lá. E nessas batidas de cabeça, o Tony Iommi e o Geezer Butler, que são pessoas que não sabem muito como lidar com conflitos, estavam no esquema de na hora que o Dio desaparecia, eles chamavam o Tony Martin para ensaiar algumas músicas e ver como ficava. Então, eles estavam muito reticentes quanto a esse projeto ir para frente ou não. Até que o Cozy Paulo sofre um acidente de cavalo, se quebra inteiro, e aí, na hora eles precisam, o processo está em andamento, o Dio fala, vamos trazer o Vinny Appice, e aí vem o Vinny Appice para gravar o disco, e aí fica a formação do Mob Rules, que termina a formação que termina a turnê do Heaven and Hell e grava o Mob Rules, tá no Live Evil, e a coisa meio começa a andar a partir daí. Parece que no meio das gravações do disco, quando o Dio dá uma primeira pausa, assim, quando as músicas já estão mais ou menos prontas, eles chegam a pensar em chamar o Tony Martin para vir completar o disco e regravar as partes do Dio de tão tenso que isso estava. Então, se a gente vai parar para olhar ali, não era uma. Já estava a coisa. Não estava funcional, assim. Então, a participação da titia Sharon nessa história Sharon! não pega, ela não quebra exatamente racha o vestiário. O vestiário já estava rachado ali, né? Ela só dá aquela da voadora para completar o serviço. Isso, exato, né? Então, aí o que eles falam muito, isso na biografia do Mick Wall, conta em detalhes, assim, foi que o Dio meio que descobre que essa participação do Sabá no show é uma coisa que vai sendo orquestrada aos poucos pelas costas dele. Tipo, a Sharon, a ideia original da Sharon era convidar só os três membros originais da banda. E ela convida o Bill Ward e aproxima do Geezer e do Tony Iommi para participar. E aí, como eles não são de conflito, o que eles falam é, pô, eu tô em turnê com o Dio, né? Não dá pra... Vou sair, vai de repente vai participar lá e tem um Black Sabbath original tocando pelas costas do cara. E aí meio que o convite vem meio que a contragosto, pro tipo, então bota o Black Sabbath como uma participação especial abrindo o show, né? Então, eu acho que o Dio aproveita, assim, o Dio já estava infeliz, ele aproveita isso para falar, bom, vocês vão fazer isso daí, façam, sejam felizes, eu vou pular fora. E o Vini Appice acaba indo junto, né? Esse é o ponto das coisas. Outra questão que também tem que se lembrar disso daí é que esses shows quase não rolam, o Black Sabbath abrindo pro Ozzy, porque o senhor Tony Iommi tinha uma dívida de pensão alimentícia no estado da Califórnia ali, com a primeira esposa, e ele é preso por causa disso, né? Aquela prisão que funciona no mundo inteiro. E
ele não tinha dinheiro para pagar aquilo, ainda mais ele preso na Califórnia. E quem vai salvar, chega para salvar o dia ali é a titia Sharon que vai e paga. E reza a lenda que é nessa hora que a reunião do Sabá começa de fato a acontecer. Porque a titia Sharon bota, livra a cara do Tony Iommi para o Tony Iommi participar, que seria uma vergonha gigantesca, né? O Sabá não se reuniu porque o Tony Iommi estava preso por questões alimentícios. Momento Pereio. Então, aí rola a primeira negociação de como que nós vamos tocar esse negócio daqui para frente, né? Então, a reunião, aí a gente tem, o show acontece, as quatro situações, mas essa reunião dá muito errado, né? O negócio para a reunião dá ruim. Segundo o Sabá, também da biografia do Mick Paul, eles falam que eles ficaram 6 meses, foi só advogado mandando papel para cá e mandando papel para lá, assina papel, não vai, não vai. E quando estava tudo para se fechar, o Ozzy deu para trás e falou, não quero, melhor não, desencana. Que a ideia da Sharon, naquele que ela dizia para eles, naquela época era fazer uma última turnê, porque o Ozzy se aposentaria mesmo, seria uma última turnê do Sabá original e o Ozzy largaria a carreira desse jeito, assim, uma volta por cima nesse nível. Acho que perceberam que o Ozzy ia ter mais tempo de vida, não valia a pena sacrificar dinheiro para satisfazer todo mundo. Ele só teria mais 30 anos de vida. Exato. E o que eles dizem que foi que a parte mais difícil de negociar era o Bill Ward. O Bill Ward não queria receber menos que ninguém ali. E o Bill Ward era o único cara que não estava ativo, então ele dava para receber era o menor salário da reunião, o Bill Ward se recusava a receber esse menor salário. E assim, e a julgar pelo que aconteceu a posteriori, eu diria que também a Sharon olhou assim, ter que livrar esses caras desse contrato com uma gravadora que não vai render dinheiro, não vale esforço, sabe? Então, o que a gente tem é o Sabá amargurado, porque a reunião deu errado, o Dio amargurado, porque foi escanteado pela banda por uma reunião que falhou, né? Esse é o cenário que a gente chega em 1993. Eu tava brincando assim, poderia ser o resumo de Assassin's Creed, né? Assim, sagas malucas. Mas é Uhum. só o resumo de um Um bloco capítulo um da história do capítulo da Sabá. história do Sabá. Um bloco, assim. Lembrando, o Sabá vai lançar o Cross Purposes. Eu estava lembrando com o Thiago antes. Isso, o Strange Highway sai na Europa no final de 93, porque ele faz uma turnê no inverno europeu, mas nos Estados Unidos só sai no início de 94, o Strange Highways. E o Cross Purposes é lançado no finalzinho de janeiro de 94 no mundo todo. E uma coisa só para a gente também lembrar, antes a gente vamos fazer um faixa-faixa deles, eu vou explicar algumas coisas. Mas assim, uma tristeza que a gente tem é que o glorioso Cross Purpose está fora de catálogo mesmo, né, Thiago? Não tem como Uhum, achar. nossa. Quem tem, cuide do seu. É aí a questão da gravadora, né? Porque essa parte do catálogo do Black Sabbath, da IRS, que começa no Headless Cross e vai até o Forbidden, é uma parte que o Sabá não resolveu contratualmente ainda. E, então, nenhum desses discos saiu. O único disco da IRS que saiu do Black Sabbath, depois foi o The Humanizer, porque aí tinha os contratos do Dio e as outras situações que permitiram, facilitaram. Agora, essa fase do Tony Martin desses discos não tem, porque a IRS eles não resolveram. Teoricamente, esse ano o Tony Martin, Tony Iommi falou que vai sair finalmente o box dessa fase. Estamos esperando para ver se ele promete remasterizar alguns discos, remixar alguns discos, a gente vai entrar nessa questão do Cross Purposes mais para frente. Lembrando assim que para a gente fazer esse faixa-faixa, para a gente fazer essa batalha, a gente precisou recorrer para o YouTube. Eu não tenho, Eu não, O assim, porque Thiago tá ali, eu ó. tenho os CDzinhos aqui Tem, inclusive autografado Strange do Highways. Dio, está autografado, com uma mensagenzinha, Life's Strange. Que poético, senhor Padanova. A gente faz o faixa-faixa, tá? A gente fez uma brincadeira aqui que é o seguinte. A gente fez como é que é. Até depois A eu notei ideia você. é contrapor dois Exato. discos, e a gente vai fazer isso ao longo do ano com discos que fazem aniversário, alguns discos novos com discos clássicos da Clássicos. banda que sempre fazem aniversário, vai ter fórmulas mistas. Exatamente. Como é que é? Lembrando que daqui a pouco. Eu até esqueci de comentar na introdução que o disco do Bruce Dickinson novo vazou também. Uma coisa que a gente não via há um bom tempo. Mas Uhum. vamos embora. Então, assim, a gente fez assim, deu uma pontuação para música, depois para o integrante, e a gente deu ali como é que é.
A gente fez como é que é? Um ponto para cada música, meio ponto para cada integrante e bônus de 0,2 para capa. Uh, Vambora, faixa a faixa, colocar uma, como é que é um sininho, Isso. assim. Bem, Eyewitness do Black abre do Cross Purples contra o abre do Strange Highways, Jesus, Mary and the Holy Ghost. Então vamos lá, só que só para dizer, são duas músicas que foram tocadas ao vivo pela banda. Vou dar esses destaques históricos Isso. para você ter uma noção de como que a banda levava a sério o que estava acontecendo, né? Para mim é quase um empate técnico. Eu gosto muito das duas músicas, mas meu voto nesse caso ficaria com a Jesus, Mary and the Holy Ghost, porque eu acho que ela é um bom cartão de visita para o que seria o Dio nos anos 90. Ela começa barulhenta, e você vai ter o Tracy D. A gente vai entrar na questão do Tracy D, que é uma questão controversa, quando a gente for Há discutir cada controvérsias. músico. E assim, é legal dessa situação, só para dizer que a gente acabou fazendo 11 músicas de cada lado, porque a gente incluiu o bônus japonês no Cross Falaremos Purposes, que adiante. originalmente tem 10 a 11. E aí acabou dando música, dá para fazer música a música, porque são o mesmo número de faixas nessa jogadinha que a gente fez. Mas aí, indo nesse caso, deu um empate. É um empate técnico para mim. Se eu fosse colocar assim, o Jesus, Mary and the Holy Ghost ganharia por um 2-1 ali, um 3-2. Eu gosto muito dessa música. Essa é talvez a única música dos dois discos que foi tocada fora da turnê do seu disco, né? Então, Que um sobrou detalhe que relevante. continuou sendo tocada, foi sendo relevante. Mas eu acho assim, a música, a Jesus, Mary and the Holy Ghost é chupinhada pra caramba de King Crimson, assim, sabe? A banda mesmo assume isso. Mas ela é bem diferentona, não tem nada a ver com o que você espera. Eu imagino, assim, vai dando um pouco para mim da questão histórica dos dois discos. O Strange Highways eu só fui ouvir muito depois, assim, da fase Dio, quando eu tava completando a coleção do Dio, uns 6, 7 anos depois. Enquanto Cross Purposes eu comprei na época quando saiu, então tem um fator meio de coração que lida com isso. Minha análise do Strange Highways é muito mais sóbria do que a do Cross Purposes, que tem uma memória afetiva maior. Mas a Jesus Mary and the Holy Ghost, para mim, é uma faixa inicial que é o cartão de visitas que mostra o que seria essa fase, esses anos do Tracy G no Dio. E é uma baita música, eu gosto muito dela, pesadona, o barulhento. Muito. Eyewitness é uma baita música também, por isso que eu falo que é meio que empate técnico. Mas a Eyewitness é meio o sabá padrão de abertura de discos do Tony Iommi, tipo Turn Up the Night, Neon Nights, assim. Então, ela tá nessa escola, ela se segura bem nessa escola, mas ela não é nada absolutamente inovadora nesse caso. Eu vou para outro lado. Eu fico com Eyewitness. Tava brincando que Crossroad Overload, tá legal, bacana. A letra é totalmente irônica do Dio. É para você ver as ironias quando você pega a É, letra. Mas eu ainda acho que a Eyewitness consegue fazer o sabá ser um pouquinho moderno sem se perder. Então acho que isso é uma coisa que vai acabar transbordando para outras partes do disco. Fica com o Dio, fico com o sabá nessa. uhum. Próxima etapa. Cross of Thorns, falou, tocado ao vivo, versus Firehead do Dio. Antecipando meu voto, aqui eu vou de Dio. Eu brinco, aqui eu vou como é que é de Cross of Thorns, que eu brinco assim, que é um cover do Dio pelo Black Sabbath, tocado ao vivo, na tour que a gente marcou ali. E bem melhor que Firehead, não tem o que dizer. Não, não, Firehead, assim, é uma das músicas mais sem graça do disco, assim, acho até que ela tá muito no início do disco. É uma outra questão que eu discuto, a gente vai discutindo ao longo dele, mas, assim, Cross of Thorns é o clássico do Sabá da fase Tony Martin, eu diria mais, assim, se você pegar Headless Cross, tem aquela aura de aqueles teclados, dando um ar meio soturno, meio macabro pra música, apesar de ser uma letra mais antirreligiosa sobre a questão da Irlanda do Norte, um pouco, assim, não é exatamente questão da Irlanda do Norte, não, não te inspirou o nome da música e a temática antirreligiosa do Tony Martin. Mas é uma baita música e tá ali pau a pau com Headless Cross, esses épicos The Shining da fase Tony Martin, pra mim, assim. Acho que não tem como não dar o voto pra ela nesse caso, assim. Próxima parada. Psychophobia versus Strange Highways. Sim, como diria Estadão, essa pra mim é uma escolha muito difícil, sabe? Talvez a pior dessa batalha, que eu mais mudei meu voto de cada hora para um lado conforme eu ouvia a música, porque eu ouvi algumas vezes, ouvi o disco uma vez no YouTube, e aí uma vez no negócio, e depois eu peguei os CDs para ouvir no monitor de áudio, para pegar a produção mesmo. E cada vez que eu ouvia ia mudando, assim. Mas eu acabei voltando no Strange Highways porque é de um doomzão clássico. Ela é desolada, arrebatadora, assim, ela
funciona, assim, talvez ela seja essa fase do Dio, a melhor música dessa fase do Dio, assim. E Psychophobia é uma das minhas favoritas, se não a minha favorita do Cross Purposes. Então, dói muito não votar nela. Eu adoro a letra é meio, adoro aquela parte da base quebradona e depois o refrão daquela entrega meio épica, assim. A letra é sobre aqueles malucos do massacre do Waco ali, né? Então, uma letra bem boa do Tony Martin. As letras do Tony Martin desse disco são muito boas, assim. Então, são duas músicas sensacionais. É aquilo assim, tipo, se a primeira música seria um 3-2 ou um 2-1 pro Dio, a segunda música é um 5-1 pro Sabá, e essa aqui é aquele 4-3 histórico, assim, que o jogo que todo mundo vai lembrar, assim. Eu vou divergir um pouco. Eu acho que eu vou de Gil. Eu brinco assim que o Gil foi. Eu até tinha colocado no roteiro assim, baixinho, tinhoso. Ele entregou uma música total assim. Ah, vocês estão com saudade do que eu fazia do Sabá? Toma, tá aqui. E Strange Highways pra mim. Então, Nada eu mais. acho que ela é mais, assim, ela basicamente, o que eu acho dela assim é que na fase Sabá o Dio não tem uma música tão pesada quanto Strange Talvez, talvez, Highways. talvez, talvez. No The Humanizer eles estavam caminhando para fazer algo assim e não estava conseguindo acertar a mão, não acertar, acerta no Computer God, pesadíssimo. Mas com esse grau de maldade na música, o Dio conseguiu no Strange Highways. E o Sabá nunca conseguiu com o Dio essas grau de maldade que o Strange Highways tem. Passando para a próxima etapa, Virtual Death versus Hollywood Black. Eu estava brincando como é que é. 93, a palavra virtual começa a aparecer. Você vê, mesmo que não seja, mesmo que não tenha a ver com o sentido de virtual, dados, mas o termo começa a aparecer, então assim, vai aparecendo. Eu acho que Sabá pega a carona errada. São duas músicas menos agitadas. E aqui eu acho que ainda a Hollywood Black, para mim, se supera. Eu estava brincando que é uma letra quase desabafo. E para mim, no começo, você pode até cantar garçom aqui nessa mesa de bar, que encaixa ali, tipo, vai tranquilo, assim. Mas ainda, tipo, dali mesmo que uma música que longa demais, eu ainda fico com o Dio aqui. Então, pra mim, é Virtual Death de goleada. Assim, é outra que eu não meço, assim, sabe? Tipo, Hollywood Black eu acho uma música bem mais ou menos do disco, ordinária, arrastada além da conta, assim. Acho muito, assim, ela tem um dos problemas pra mim desse disco que é o Firehead também tem, que é muita jam e pouca edição, sabe? Uhum. Os caras estão curtindo muito tocar, mas chegou a faltar alguém, ó, tá legal isso aqui, mas a música tem que ser melhor do que isso. Enquanto a Virtual Death, para mim, é a citação do criador copiando a criatura, assim, né? Tipo, é a Uhum. música Alice in Chains do disco, mas que é Black Sabbath, porque é Black Sabbath, Alice in Chains, de certa forma. É a música grunge do disco do Cross Purposes. Inclusive, assim, a intro do Geezer no baixo, brum, brum. Aí talvez se você tivesse ouvido numa produção melhor, você ia pegar aquela intro malvada, assim. Talvez ela fosse um par mais legal com Strange Highways para você comparar. Aí entra o riffzão sinistrão, bem parado, quase Soundgarden também lá. E o Tony Martin faz os vocais duplicados que lembra muito Alice in Chains. Ele faz a harmonia de um vocal mais agudo com um vocal mais grave cantando junto, que lembra muito coisas que Alice in Chains fazia. Então, assim, para mim, uma das músicas que eu mais gosto do disco, assim. A letra, apesar de Virtual Death, é um relato sobre isolamento e uso de drogas da relação grunge, dessa geração grunge. Então, apesar da palavra virtual, ela não tem Seria nada muito a mais um ver. zumbi se a gente fosse É pensar, isso, é talvez. nessa sensação, a Virtual Death, assim, tipo, bem isso. Próxima, Immaculate Deception contra Evolution. So, Evolution e a Hollywood Black são duas músicas que o Dio tocava ao vivo e a Virtual Death o Sabá nunca tocou ao vivo. Immaculate Deception é outra que o Sabá toca ao vivo e é outra das minhas favoritas do Cross Purposes, então é outra que para mim ganha com sombras ali. E aí é o Geezer comandando a festa, aquela levada, o ritmo meio quebradão com groovizão. E aí no refrão eles soltam o Freio de Mãe, fica parecendo quase thrash metal, rapidão, Bob Rondinelli disparando no pedal duplo, a música rápida ali. E aí eu acho que o Tony Martin canta muito, ele segura muito bem nessa parte mais rápida ao vivo. Uma pena que ao vivo ele nunca conseguiu cantar isso. Essa parte do refrão e depois do refrão ele manda muito bem, assim, é uma performance das melhores do Tony Martin do Sabá nessa música. E Evolution tem seus méritos, não é das piores músicas do disco não, mas eu acho que ela
é boa, mas também meio genzeira demais, assim. Aí eu acho que ela tem um baixo que é bem legal, mas é porque acho que a música permite, a forma dos riffs, que é um riff bom, dá esse espaço para o baixo entrar preenchendo, mas Vou discordar um pouco, porque eu acho que eu entendo o Immaculate, mas eu tava brincando assim, pra mim ela tem umas coisas que não foram bem aparadas. Ela tem quase duas. Tem uma ideia, mas ela tem duas partes que não se encaixam. Faltou um pouco de polimento ali. E eu acho que ganha pra mim o mérito de Evolution, como é que é? Jill preocupado com o mundo, Deus tá preocupado com o mundo. Eu tava brincando como é que é, aquela coisa meio primeira parte do filme do Wall-E. Então quase daria, como é que é isso, e aquela música sobre ecologia do Empire, do Queen's Reich. Eu quase dou um mérito para, tipo assim, Resistance. Resist, exatamente. Músicas que ninguém prestou atenção, mas que já eram de ecologia. Então The quase dou Pollution Company. um prêmio por isso. Então eu fico Uhum. com o Dio nessa. Próxima etapa, Dying for Love versus Pain. Então, a gente vai entrar aqui, entramos no lado B, para quem tinha em vinil É. do Cross Purposes. Eu acho que o Strange Highways nunca saiu originalmente em vinil, então não dá nem para pensar se o Cross Purposes foi pensado para ser vinil ou simplesmente saiu. Mas enfim, eu acho essa segunda metade do Cross Purposes pior, assim, que a primeira metade. A primeira metade era, sim, são 5 músicas que eu alucino, essas próximas 5 nem tanto. A Dying for Love eu acho uma balada bem boa, mas o início dela quase entrega tudo, porque aí tem aquele solinho bem brega no tecladinho, harmonia que parece trilha de filme pornô, assim, muito nada a ver. Mas quando passa desse primeiro minuto, entra um dedilhado bonito de guitarra mais acústica, com a música legal. A letra dela é uma letra bem legal do Tony Martin, assim, que fala sobre refugiados, sobre como o cara se recusa a seguir as coisas talvez estivesse pensando em refugiados do comunismo, de guerras, assim, de pessoas que não se recusam a seguir ordens nos seus lugares e saem, assim. Então, apesar do Dying for Love, do remeter, dar uma ideia de uma baladona de não é esse, é o tema muito mais denso. O refrão eu acho muito bom. Tem um riff legal, diria isso, mas é mais uma das músicas que o Janzice, eu acho que a melodia que o Dio cria não é legal, então não é uma música que eu acho esquecível também, assim. Aí aqui eu só vou fazer um comentário. Motel Sabá. Prazer nas trevas. É muito motel, é muito motel. Assim, ó, a música é legal, dava para editar, não precisa demorar tanto para entregar o que ela oferece. Não, Tem não precisava quase. existir aquele riff, né? Nada, já podia começar o riff direto, já entrasse no... Acorde. E a própria música dá para dar uma Já polida, vai. assim. Você Isso. faz essa brincadeira, tem coisa que dá uma polida. É o que depois eu vou comentar um pouco na produção, mas assim, aqui, apesar disso, eu ainda fico com o Sabá, porque coisas diferentes a gente valoriza, então vamos embora. Próxima etapa, Back to Eden versus One Foot in the Grave. Então, aí são duas músicas que não eram tocadas ao vivo, assim. A Pain chegou a ser tocada pelo Dio, mas essa que é One Foot in the Grave ele não tocou. Back to Eden também não Sabá. Acho que Back to Eden é uma boa música, mas aí pra mim é uma música muito Sabá dos anos 80, meio hardzão, aquele hiphzão, tipo, do Black Sabbath, do Tony Iommi, tentando achar um meio termo entre o hard farofa e o que ele Isso. fazia, assim. Então, aí eu não acho a música ruim, mas é uma música que não me pega porque acho que o Cross Purposes tem coisas mais legais do que isso para oferecer. Então, acho que vai ser uma música, tem esse riff legal, vamos fazer uma música e fizeram a música ali. E a One Foot in the Grave é uma das músicas que eu acho das melhores do Strange Highways, assim, acho que ela tem um riff legal, o Dio compõe umas melodias bem cativantes, assim, até chegar num refrão que é um dos refrãos mais legais, acho que um dos refrãos mais legais do disco. E ela sai um pouco da jazzista, na hora do solo muda um pouco a levada dela, dá pra completar, não fica aquela coisa arrastada demais que não termina nunca. Pra mim, eu gosto dela, assim. Vou no oposto, eu vou no Sabá, porque baixão do Geezer Butler. Tá, assim, Sim. é aqui, assim, é que pra mim a hora, tipo assim, Geezerzão, velho de guerra, começa, é o disco dele. E aí o que vai levar para talvez assim, outro dos embates cruéis do disco, The Hand That Rocks the Cradle versus Give Her the Gun. Isso, eu acho aí que é um outro empate técnico para mim, mas aí é um empate técnico do 1-1 da Série B, assim, se ele tivesse colocado disso. Porque são duas músicas que eu acho boas músicas, assim, muito boas músicas até se pensar. Acho que tem bandas que chorariam para ter composto músicas Exato. assim, mas que acho que elas não estão no auge do que esse disco oferece. Vai.
Give Her the Gun tá no auge do que Strange Highways oferece. Assim, The Hand That Rocks the Cradle eu acho que não. Mas o Hand That Rocks the Cradle tá num rifaço empolgante, até uma intro legal. Agora, Give Her the Gun, pra mim, é tipo a James Got a Gun das senhoras da vida, né? Tipo, a profissão mais antiga do mundo merece sua autodefesa ali. Mas eu acho legal isso que ela começa devagar e vai crescendo, o Dio arrastado no refrão furioso ali, que é uma das marcas do Dio dos discos que ele lançou nessa década. Já começa mais ou menos assim no Lock Up the Wolves um pouco, mas a partir do The Humanizer até o Angry Machines que vem depois, ele vai cantar com ódio, ele tá com ele tá frustrado, então e ele entrega isso, então eu acabo votando na Give Her the Gun por causa disso. Acho que essa é a música, outra das músicas que o Strange Highways se mostra o potencial que ele tinha. Disclaimer que eu gosto de falar, essa é uma fase do sabá que eu nunca fui muito de olhar, sempre lembro, sou um sabazeiro mais Ozzy, para me localizar assim, já te falou disso quando a gente falou do Sabbath Bloody Sabbath. Essa música ficou sempre na minha cabeça muito pela história do baixo, pela história do Uhum. dom, dom, Sim. dom, e como desembocava na voz do Tony Martin. Então, isso para mim sempre me lembrou talvez seja para mim o que eu vou lembrar como a música dessa fase do Tony Martin. Eu acho que é mérito do clipe, talvez, eu acho que, assim, uma ideia diferente da música vai levar bem para outra, eu acho que ela está bem acabada, está bem produzida. Para mim, é o grande acerto do disco do Sabá, eu acharia que ela vai. E assim, mais um momento eu estava brincando assim, melhor momento do Tony Martin no disco, baixão do Geezer carregando, sendo moderno até onde dá. Eu tava até pensando assim, ouvindo e pensei que assim, vou usar uma figura de linguagem complicada, mas vamos lá. Essa embolada que ele faz, um bom, 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 uau. Se tem um Zakk Wylde do lado, o Zakk Wylde já vai dar aquela relinchada da guitarra. E o Sabá não Uhum. faz isso, não precisa fazer isso. Tony Então, Martin, assim, né? E homem não é disso. não é disso, e não precisa disso. Então, acho que aqui ela é legal pra caramba, assim. Então, assim, Sabá nessa aqui, fácil. Vambora. Como é que tu falou? Depois, essa é uma legal. Fala o nome do disco e depois tu me corrige. Cardinal Sin versus Blood from a Stone. Então, a música era para se chamar Sim Cardinal Sin, mas por um erro de prensagem acabou ficando só Cardinal Fica aí nesse... Sin, né? Tá errado, tá legal, fica assim. No Sabá nunca tocou ao vivo, então nunca precisou anunciar a música. Mas a música é a Kashmir do disco, Kashmir Wannabe Total. do disco do Sabá. Assim, começa aquela coisa meio, de repente tem um riffzão que é. Assim, vamos fazer Kashmir, mas muda uma coisinha ali só para não ser acusado de plágio. Assim. Mas, assim, paciência, pequeno gafanhoto. Quando passa essa fase demorada até do riff de Kashmir plagiado, ela fica uma música bem legal, assim. Mas é a parte que eu falo da segunda metade do disco. Você tem que ter um pouco mais de paciência, porque as ideias não estão tão funcionais, assim. E eu acho ela uma das mais fracas do disco, uma das que eu menos gosto, Cross Purpose, mas ainda assim, essa parte dela depois da Kashmir, eu acho que faz ela valer a pena. E aí a Blood from Stone, pra mim, é mais uma música nada demais do Strange Highways, então ficou completamente esquecível. Então não dá nem pra eu tirar sarro dela. Claramente acaba e você fica torcendo pra acabar logo, assim. E são só 4 minutos, mas demora demais pra ser esses 4 minutos. Muita jam, assim. Depois, quando entrar na produção, eu vou entrar um pouco mais nesses detalhes. Eu tava brincando, a gente tava conversando pré-gravação essa semana. Eu falo do teclado, que é o problema desse disco. Mais uma do Sabá, tá? Ganha um ponto. Como diz o glorioso Chico, o vendedor raiz, conta ponto. Mas se o teclado só aparecesse aqui, seria mais justificável. Eu acho que aqui é onde entender o papel do Geoff Nichols. Uhum. Então, assim, ponto para o Sabá. Evil Eye versus Here's to You. E vai tem a mãozinha do Ed Van Halen, não está acreditado por entraves burocráticos, né? O nome estava vinculado ao bid de outro time naquela época, né? Então não teve autorização para estar acreditado como um dos compositores. Dizem até que tem um dos solos que é dele, mas ele teria feito bass, solo. Mas na verdade não me parece, assim. Parece até que o Tony Iommi talvez tenha visto, tentado reproduzir alguma coisa, mas não me parece que tenha sido o Ed Van Halen, não. Nenhuma das Bill entram em detalhes se é de fato o Ed Van Halen que está tocando. Até porque nenhuma das Bill dão muita atenção para esse disco, assim.
Mas, assim, eu acho uma música legal, mas é o mesmo problema que eu acho que tem a Back to Eden pra mim, que é muito sabá dos anos 80 dessa fase do Tony Iommi tentando achar a forma dele soar nos anos 80 com o Black Sabbath. E um dos grandes méritos dos anos 90 é de resgatar o sabá dos anos 70 mais pesado. Ó, isso é legal de novo, sabe? Não é mais uns 4, 5 bandas de Doom que existem que gostam disso. Agora tem um movimento vendendo milhões que todo mundo paga pau descaradamente para essa fase dos anos 70 de sabá. Então pode ir, querido, vai lá e faz os seus hips pesados, não precisa fazer esses hips mais. Vamos curtir a vida, assim. Já Here's to You, aí Here's to You eu acho que é a música do disco mais velha guarda do Dio, a música mais animada do Dio. E ela é de fato a We Rock do disco, até que ao vivo ele fazia essa música, a última música do disco que é tocada ao vivo, e ele fazia o povo cantar um Here's to You, letra no Here's to You. E a letra dela, se você para pra pensar, ela é uma versão bem irônica de We Rock, né? A letra bem sarcástica do Dio, assim, o Dio meio bravo com todos os powers da Bia ali fazendo We Rock nada, que tá aqui pra você ali, né? Então, tá aqui. E eu gosto dela, então eu acabo votando nela porque eu gosto bastante dessa música, assim. Não é nada demais, a música que no fundo, talvez assim, as mais ok do disco, mas eu acho bacana, eu gosto dela. Ah, eu gosto do Dio, mas eu acho que a produção mata ela. Eu acho que a produção dá uma embolada no som, não sei, ouvindo com fone legal, tentando, tipo assim, eu acho que a produção mata ela. E justo uma música que nem o Thiago falou, que ele canta com vontade, que ele tá a fim de jogo, que ele tá fazendo uma coisa legal. Eu até brinco que eu levaria ela para antes do disco, eu mexeria na tracklist. Se ela abre o lado Sim, B, ela dá uma salvada é, legal. Você, isso, opa! ela tiraria da mesmice que tava o disco, assim. Exato, dá um outro clima, dá uma quebrada. Então, Né? assim, eu acho que a do Sabá tá um pouco mais assim, tá um pouco mais coesa com a proposta do disco, mas eu ainda fico de Dio aqui. Essa é uma coisa que eu É. fico de Dio. Para fechar, então, What's the Use contra Bring Down the Rain? Então, uma das coisas que a gente não entende é por que diabo What's the Use foi virar só bônus da versão japonesa. Porque ela é uma baita música, é um samba pesadão, rápido, que eu acho que ela entraria muito bem nesse disco para segunda metade ali, para dar um up na segunda metade. Que é o sabá rápido, e é um sabá um pouco mais pesado do que o sabá que se apresenta ali nas músicas rápidas do disco. Eu acho que ela cabia muito bem, talvez acho que eles até tenham ficado com medo, a música era muito pesada porque o disco estava se formando. E aí, talvez, quando a gente está na produção, pode ter sido culpa do produtor. O produtor pode ter falado, não, essa não combina muito com o disco, assim. E, pra mim, faço. E aí, Bring Down the Rain, eu acho uma das outras músicas completamente medianas e esquecíveis. Eu acho que o refrão dela até preguiçoso, repetitivo. Tem 6 minutos intermináveis para terminar o disco, assim. Então, pra mim, aí é What's the Use fácil, assim. Bem isso, eu tava brincando como é que é, troféu Speak to Me do Dream Theater, que é uma faixa que foi deixada de lado do Fallen to Infinity, que é uma baita de uma música. Eu falei de Então, assim, Infinity, as músicas que ficaram de fora, assim, são quase no mesmo, se não melhores que várias que entraram, assim. exatamente. Então, o troféu Speak to Me de música boa deixada de fora. Uhum. Mas, se tivesse antes, tinha dado aquele iogurte vigor na coisa, assim, tinha dado uma melhorada no clima do disco, tinha Sim. deixado o disco muito melhor. Então, assim, salvaria muito, assim. Então, assim, o que a gente falou, não entendo por que que fica fora. Quesito performance. Vamos para a próxima nota. Senhor Padanova contra Tony Martin. Eu brinco que assim, como é que é? Padanova. Raivoso e com linha para queimar. É isso, assim, quanto ao vocal, não tem como discutir, apesar de eu achar que o Tony Martin tá excepcional nesse disco. Exatamente. Mas esse Dio furioso, raivoso, é um Dio ali que a gente não viu mais depois, porque mesmo quando ele volta nas outras fases, quando ele volta a partir do Mágica, cantar de outra forma, ele mesmo quando canta as músicas antigas, ele já não tem mais a voz tão potente para dar essa fúria. Na turnê do Heaven and Hell, quando ele toca as músicas do Day Humanizer, não é nesse mesmo, ele não consegue dar essa mesma entrega que foi só nessa época, assim, só para quem acompanhou essa fase que pegou o Dio cantando desse jeito. Então, assim, agora o meu fato que eu vou dar aí não, como vocal nem compara, mas eu acho que o Tony Martin fez um trabalho mais legal na criação de melodias do disco. Isso sim. Aí tem o fato de que o Geezer Butler também ajudou. O Geezer Butler não chegou a escrever letras, mas ele trabalhou bastante as melodias. Então,
junto com as músicas, e aí o Geezer Butler fazia já isso com o Ozzy na fase clássica do Sabbath. Tem as rixas do Geezer Butler com o Dio, porque o Dio não dava tanto espaço para ele fazer isso na primeira fase do Dio, no The Humanizer tem os clashes que o Geezer tenta se meter e o Dio não gosta muito disso. E eu acho que o Tony Martin o Tony Martin e o Geezer Butler são muito mais felizes nas construções das melodias do Cross Purposes do que o Dio foi, excepcionalmente, nesse disco. Mas como vocal, Dio disparado, não tem como comparar. E o Tony Martin não conseguia cantar ao vivo no mesmo jeito que ele entregou no estúdio. Então, Ele, assim. joga contra. A gente precisa. Tracy G versus Tony Iommi, eu já adianto. Mesmo carregando uma banda assim, Tony Iommi, não tem nem o que Não, dizer. não, assim, vamos entrar no controvérsia Tony G, Tracy G, né? Que o Tracy G, o que aconteceu? Quando o Dio foi refazer essa fase do Sabá, essa fase da carreira solo dele, o início foi ele e o Vini Appice saíram, e o Vini Appice tinha uma banda com o Jimmy Bain e com o Tracy G. Só que a ideia era só o Vini Appice e o Jimmy Bain voltarem para a banda, e eles reconstruírem o Dio a partir dali. E eles pensaram em outros guitarristas. Aí as histórias são muito controversas, de cada um fala uma coisa. O Tracy D diz que ele não foi a primeira opção e que eles tinham pensado em guitarristas de renome, porque eles queriam botar alguém ali com o peso de um Tony Iommi para tocar. Tem pessoas, acho que o Scott Warren diz que eles tentaram o Craig Gold naquele, mas o Craig Gold, a volta do Craig Gold, que estava no Dream Evil, depois voltaria no Magic, mas o Craig Gold estava fazendo outras coisas na época e não podia, assim. E aí eles acabaram aproximando do Tracy G. E eu acho o Tracy G um dos grandes destaques do Strange Highways, porque ele apresenta, se o Strange Highways soa diferente de qualquer coisa que o Dio fez, e muito bem porque o Tracy G traz uma bagagem completamente diferente para isso. O Tracy G é um guitarrista muito mais pesado, muito mais de riffs, e menos shredder, menos de fazer solos. Ele até tem técnica para fazer isso, mas ele não usa. Ele prefere ser muito mais inventivo com ruídos, com bases diferentes. E isso eu acho que, assim, quando funciona no Strange Highways, isso funciona muito bem. Ao vivo, isso foi um problema, porque o Craig Gold, o Tracy G tinha que ele não queria tocar os solos do mesmo jeito. Ele queria tocar os solos do jeito que desce na telha dele, meio que de improviso em cima da hora, porque ele fala que a influência dele é essa escola anos 70, dos guitarristas indo ao vivo e tocando solos do jeito que ele tinha que ver, deixando a sensação comandar. E o Tracy G queria fazer isso do jeito anos 90. Então, muita gente torceu o nariz, porque os solos históricos da primeira fase da carreira do Dio eram tocados de um jeito completamente barulhento pelo Tracy G, deixando as melodias épicas e algumas icônicas até de lado. Mas aí a questão do Tony Iommi o Tony Iommi estava feliz na gravação do Cross Purposes, estava empolgado, porque não era aquele clima do The Humanizer com todo mundo se odiando. As coisas estavam andando e estavam funcionando rápido. Ele não tinha um produtor enchendo o saco, então ele estava feliz. E o Tony Iommi feliz, amigo, não tem como. Ah, beleza, Tracy, tá aqui sua medalhinha, mas aí, Fora da o cadeia, troféu é sempre do Tony Iommi quando ele tá resolvi aqui. a pendência da pensão. Exato. Próxima etapa, Jeff Pilson contra Geezer Butler. Eu já adianto, não tem como dizer. Acho que o Jeff Pilson faz um bom trabalho, mas o Geezer salva muita coisa desse disco, assim. Então, assim, para mim o que faz o Cross Purpose ser o meu disco favorito da fase Tony Martin é a junção Tony Iommi e Geezer Butler, tanto para a composição dos instrumentais, quanto Geezer Butler ajudando nas melodias, assim. Então é o Geezer Butler eu volto. O Jeff Pilson tem um grande mérito ali, porque ele salva esse projeto do Dio, porque começa com o Jimmy Bain, só que o Jimmy Bain, usando nos seus problemas com substâncias, ele desaparece num determinado momento, começa a perder ensaios e tal. E aí o projeto está meio que tipo, puta, a gente já está com o estúdio marcado, o que que a gente faz? Eles chamam o Jeff Pilson acaba salvando, terminando as composições e preparando a banda. E o Jeff Pilson faz um bom trabalho no disco, mas aí é o Geezer Butler, né, amigo? Então, não tem como mesmo. Próxima etapa, Vini Appice contra Bobby Rondinelli. Então aí eu vou dizer, o Vini Appice é um baterista que eu adoro, e no Strange Highways ele tá meio preguiçoso, assim, ou vou dizer, assim, ele tá muito jamzeiro, aí é um dos problemas, quando a gente vai falar da produção, a gente vai ficar parece que ele está muito curtindo tocar, mas ele não está muito preocupado em dar algo a mais para as músicas. Enquanto o Bob Rondinelli está tocando como se fosse a chance da minha vida. Apesar do Bob Rondinelli ter tocado com o Rainbow tal, e ter tido essa ligação que o levou para a banda ali, o Bob Rondinelli
tá tocando feliz da vida com o Sabá ali, com o Geezer Butler, parece que ele tá realizando um sonho, assim, e aí eu acho que o Geezer Butler empolgado, o Zaniolo empolgado, o Bob Rondinelli empolgado. O meu voto vai com uma certa raiva do Vini Appice, porque acho que o Vini Appice podia ter entregado mais no Strange Highways e o Bob Rondinelli faz um trabalho excepcional nas corpos. Aqui eu vou com o jogador do Flamengo. Como é que é? O deus da raça, Rondinelli. Parece que é a banda de Caxias. Ah, mas é isso aí, é o que tu falou. Tipo, o cara ele quer buscar jogo, ele você vê. Não, é outra performance que não tem o que dizer. Aí vai meu critério polêmico, tá? Scott Warren contra Geoff Nichols. Eu entendo a importância do Geoff Nichols pro Sabá, fácil. Mas para mim, o disco que ele quis aparecer demais e derrapa bonito. Eu acho que ele prejudica o disco. E o Scott Warren é discreto e vai bem melhor nesse caso. Então, o Scott Warren, ele entra no disco já com o disco gravado e ele vai só para fazer os overdubs de teclado. Ele não participa de nada da composição. É na hora o Jeff Pilsen que imagina as linhas de teclado, mas na hora de gravar eles chegam num acordo que precisa de alguém que seja tecladista de fato, até porque vai ter uma turnê que vai precisar. E aí o Scott Warren chega, ó, a gente precisa que faça isso, 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 ele faz, é muito encomendado, ó, preenche isso aqui que a gente está precisando. Jeff Nichols aí chega um ponto dele que é o. Ele sempre foi um sideline no Sabá. E aí, nesse disco, excepcionalmente, ele está acreditado como membro da banda. Não sei se ele já tinha sido acreditado como membro da banda dos anteriores, do Sabá, certamente não no The Humanizer. E ele era o principal parceiro do Tony Iommi já desde o Heaven and Hell. O Heaven and Hell foi composto com ele tocando baixo, na Geezer Butler entra já na fase final do disco. E até uma das coisas que faz eu não gostar tanto do Heaven and Hell, polêmica, né, assim. O Jeff Nichols ali, ele quer mostrar jogo, e aí ele tá com importância, né? Finalmente reconhecendo a minha importância, eu vou mostrar jogo. Não era para isso, o disco não pedia isso, né? Exato. E aí a gente vai entrar no próximo quesito, né? Quesito produção. Mike Frazier versus Life Masses. Vamos colocar ali para falar que eu não gosto de nenhum dos dois trabalhos de produção. E do Life Mazes, a briga é porque ele não entendeu que era um disco que eles estavam nos anos 90. Life Mazes tinha produzido, acho que ele foi engenheiro de som ele mixou o Tear do Sabá, ele produziu Lilian X, ele estava com uma mentalidade muito anos 80 quando ele aproxima o disco, ele não entendeu que a coisa tinha mudado. E eu não sei se alguém do Sabá quis falar para ele, ó, a gente está fazendo isso nos anos 90, ou se ninguém do Sabá tava nem aí para isso também, tá? A gente faz as músicas grave e mix aí. Então, eu acho que ele erra no conceito da produção do disco. Então, é um erro muito grave do Lefins. O Mike Fraser, por outro lado, o Mike Fraser não era um produtor, ele era um engenheiro de som. E ele foi o principal parceiro do Bruce Fairbairn, que foi o cara que no final dos anos 80 estava salvando todas as bandas de velho em Vancouver. Então, ele vai levar o Aerosmith para lá e fazer o Permanent Vacation e o Get a Grip, ele vai levar o AC/DC no Razor's Edge. E ele era o braço direito do Bruce Fairbairn como um engenheiro de som, como um cara que tirava sons muito bons. E aí ele vai pegar para produzir o disco do Dio, e o Dio, esse é o único disco da discografia inteira do Dio solo que não tem um produtor, que tem um produtor. O produtor não é o Ronnie James Dio. Todos os outros discos o Ronnie James Dio produz. Esse disco é o único disco que é acreditado a uma outra pessoa nessa produção. E eu acho que o Mike Fraser foi só um engenheiro de som, e aí eu acho que ele precisava ter sido mais. Eu acho que aí, assim, a gênese desse disco do Dio é os caras estavam felizes fazendo jams o tempo todo para ir, e prepararam essas jams. O Dio foi lá e criou melodias em cima dessa jam e levou para o estúdio. Faltou um produtor chegando e falando assim, legal essas jams, tem riffs legais, só que ele diz, ó, isso aqui tá muito longo, ó, esse refrão, Dio, vamos trabalhar melhor, ó, essa ponte aqui não tem nada a ver com a música que você está criando. Coisas que eu acho que são trabalhos de um produtor. E eu acho que o Mike deixou. Tanto é que a própria banda fala que o Mike não se mexeu, não se meteu nas composições, ele só se preocupou em fazer aquele disco soar pesado, soar cru, da entrega de um disco dos anos 90. Talvez o Mike Fraser teria feito o salvado disco do Sabá, assim, mas ele não salva o disco do Dio. Então, assim, se eu tivesse que votar alguém, eu votaria no Mike Fraser porque eu gosto da sonoridade de Strange Highways, apesar de alguns excessos aqui e ali. O Life Mazes, para mim, é uma. Ele sabota um disco que é um sabá com composições atemporais e uma produção datada. Aí eu pego esse gancho. Acho que é um disco do Sabá que falta mão de produtor. Corta, edita,
A gente estava brincando antes aquela hora com... dá vontade Eu de até pegar... discordo nisso, assim, uma outra que eu acho que eu poderia até editar, mas acho que 70% do disco as composições estão redondinhas. Acho que falta soar como essas músicas tinham que ter soado. É. E o som tá mais nítido para mim no Sabá do que no Dio. Eu gosto mais disso, só que assim, pô, dá vontade de pegar Die for Love, tocar no GarageBand ali e editar, tipo, fazer a minha versão. Cortar aquele primeiro minuto, você pode cortar. Dá Primeiro umas... minuto você pode, não precisa, desnecessário. E do mesmo jeito de virar e falar, essa música parece Kashmir, vamos pegar essa outra parte aqui e fazer direito, Exato. Que é o fazer outra papel de um música. produtor, que é o papel Exato. de ser a mão forte, de ser um cara que não é da banda, que tá ali para ser a voz da Acho que ele consciência. fica até intimidado, Tony Iommi, Geezer Butler, não vou me meter tanto Exato. nisso. Mas eu acho que as músicas são muito redondinhas, eu gosto muito das músicas, e aí talvez seja o valor afetivo de ter ouvido muito, de ter dado tempo para essas músicas fazerem sentido na minha cabeça, assim. Então, vamos ver o que aconteceu. Apareceu um negocinho assim, Apareceu ali, assim. da gravação. Para fechar, capa do Sabá, aquela coisa do Burning Angel, que é uma foto, uma arte sobre foto da anja queimando as asas, enquanto Dio é um desenho, mesmo autor da capa do Lock Up the Wolves e do The Who. Ah, para mim, eu acho que a capa do Dio, apesar de ser mais genérica, ela vende melhor, ela é um desenho melhor. A luz ali prejudica a ideia da asa do anjo pegando fogo. Então, É, assim, o Dio é e aquela coisa assim. tem o fato de que o Scorpions tinha feito uma capa idêntica pro Exato. single 2, 3 anos antes, assim. E como ninguém falou isso. Exato, Selmian Angel, tu colocou. Que legal, vamos fazer uma coisa parecida. Copia, só não faz igual. Então, é bem por aí, assim. Também não é das minhas capas favoritas do Strange Highways, assim, mas eu gosto das cores dela, eu gosto daquela, É, eu achei é, aquela legal nisso. Mas é, eu fico com a capa do Strange Highways também, assim. ela é uma capa, como diz assim, ela é uma capa até vibra... Num primeiro momento pareceria vibrante demais para um disco de metal. As cores abertas demais para um disco de metal, mas para mim é ela, assim. No fim das contas, para mim deu Sabá. 7,5 contra 6. Eu estava até marcando aqui um disco para ficar de olho quando entrar nas plataformas. E para ti, Thiago? Então, pra mim, é muito bizarro, porque eu gosto muito mais do Cross Purposes que do Strange Highways, mas nas notas ali, nessa separação vendo ali, deu 7,5 a 6,7. Que nem de perto contrasta com o seguro. Talvez se tivesse feito os placares por gols, ia dar uma vitória muito maior do Cross Purposes. Mas nesses de quesitos, muitas músicas que eu optei pelo Strange Highways por muito questões milimétricas contra músicas que para mim eram muito melhores do que Cross Purposes. Então, que não reflete, sabe, aquele 2-1 que não reflete o que Não. foi o jogo, assim. Ai, ai. Mas é isso, a gente espera para ver se o Tony Iommi vai relançar, deve sair em maio desse ano o box da fase Tony Martin, dessa fase da IRS, e ele promete remasterizar e remixar alguns desses discos, aí pode ser que ele consiga fazer o Cross Purpose soar do jeito que ele tem que soar, né? Finalmente está disponível para comprar, porque hoje o Cross Purposes eu acho que só aparece em vinil pirata, assim, essas prensagens pirateadas. O Strange Highways ficou muito tempo fora de catálogo. Acho que ele voltou a ser pensado só há 1 ou 2 anos atrás, assim, Eu quando disse a que Andy Gill começou a relançar a parte da discografia. Mas ele ficou muito tempo fora de catálogo, assim. E CD era muito difícil de encontrar nos anos 2000, anos 2010, assim. mas eu lembro de ver mais ele na prateleira do que o Cross Purpose. Então, a ficar de olho. Decupamos, fomos até longe demais do que pensávamos, é que a Isso, gente se empolga. É esse espírito do Solado. exatamente. 11 músicas, né? Exatamente. Então tá, muito obrigado pelo seu play e sua atenção. Não se esqueça de assinar a newsletter, solada.com.br. Eu estava brincando como é que é mais notícias no nosso newsletter do que lojas da Galeria do Rock vendendo os mesmos CDs sem valorizar os seus acervos. Isso aí, gente. Boa. Até a próxima semana.